Eu acho que eu não preciso explicar que eu não acompanho o mundo do boxe tanto quanto eu acompanho o MMA. Eu acho que é só ver pelo nome do canal. Mas de todo modo, eu ainda sou um grande admirador da nobre arte, um grande fã. Afinal, foi o amor do meu pai pelo pugilismo que acabou me conectando com o mundo das lutas. Mas eu segui por um caminho diferente do meu velho. Sempre achei o MMA mais dinâmico, mais divertido, mais empolgante. E claro, tinha personagens mais interessantes, ao menos na época em que eu comecei a acompanhar. Por exemplo, teve o meu grande ídolo desse esporte, que é o Anderson Silva, tinha o José Aldo na época, que também já era campeão, e também era bem mais fácil de acompanhar. Afinal, você só precisava prestar atenção a uma organização e 8 categorias de peso, enquanto no boxe eram dezenas de categorias de peso para cada federação. Então era muita gente para acompanhar. De todo modo, eu sempre ficava de olho no esporte vizinho. Mas nos últimos 10 anos, algo realmente despertou meu interesse no boxe de novo. E por incrível que pareça, foi na categoria dos pesos pesados. Foi na época onde a divisão parecia estar vivendo uma nova era de ouro. Afinal, além de vários grandes lutadores, tínhamos 3 personagens brigando pela vaga de protagonista dessa nova era. Deontay Wilder, peso pesado mais letal da história, invicto na época com 42 vitórias e 41 nocautes. Tinha o Tyson Fury, um dos maiores gênios inexplicáveis do pugilismo, e Anthony Joshua, que parecia um super-herói e trazia o equilíbrio entre poder de fogo e plano tático. Esse debate era ainda mais fervoroso no Reino Unido, entre Anthony Joshua e Tyson Fury, já que os dois são duas das, se não as duas maiores estrelas que o longevo pugilismo inglês trouxe na sua história. Mas aí começou um dos maiores debates das últimas décadas. Afinal, qual dos 3 é o maior peso pesado dessa geração? Wilder, Fury ou Joshua? Horas, muito fácil de resolver essa questão. Basta colocar os 3 para se enfrentarem dentro do ringue. Pois é, mas é aí que entra a magia negra do boxe, que tem a incrível capacidade de fazer grandes lutas nunca acontecerem. Olha só, a gente tinha 3 campeões ativos da mesma divisão, todos eles vivendo o auge na mesma época. Houveram várias negociações, mas nada foi resolvido. Nada saiu do papel. Joshua contra Wilder morreu na mesa de negociações, assim como Joshua contra Fury. E no final tivemos uma resposta inesperada para esse grande debate. Entre Wilder, Fury e Joshua, o maior peso pesado dessa geração se chama Alexander Usyk, que subiu do peso cruzador, entrou no peso pesado e não só bateu Anthony Joshua 2 vezes, como também venceu o Tyson Fury 2 vezes. Como se não bastasse, agora ele tá encaminhando uma luta contra o próprio Deontay Wilder, que, convenhamos, ele vai ser franco favorito. Ou seja, durante anos ninguém se enfrentava, o Usyk chegou lá e bateu em todo mundo. Pra não dizer que ficamos de barriga vazia, não tivemos nada nessa rixa, nessa rivalidade entre esses 3 grandes, ao menos tivemos a lendária trilogia entre Tyson Fury e Deontay Wilder, a maior rivalidade da divisão em décadas. Mas, verdade seja dita, por mais que Deontay Wilder e Tyson Fury tenha entregado além das expectativas, a luta que todo mundo queria ver era Anthony Joshua contra Tyson Fury, principalmente em um grande palco na Inglaterra, talvez até o lendário estádio de Wembley, que tem capacidade para até 90 mil pessoas. E houve o momento perfeito para fazer essa luta acontecer, que foi depois que o Anthony Joshua vingou a sua derrota para o Andy Ruiz Jr. e depois que o Tyson Fury vinha de vitória na trilogia contra o Deontay Wilder. Mas infelizmente o auge dos dois acabou passando, assim como o trem ucraniano passou por cima dos dois. Mas ainda assim, por mais que não seja mais o auge dos dois e que nenhum dos dois tenha mais um cinturão em jogo, essa é uma luta que todo fã sempre sonhou em ver. Mesmo que eles tenham 40 anos de idade, todo mundo vai querer ver Anthony Joshua contra Tyson Fury. E pelo visto, parece que essa espera de uma década está chegando ao fim. E posso dizer com segurança que esse é talvez o momento mais propício para essa luta finalmente acontecer. Logo depois da sua vitória contra o Jake Paul, Anthony Joshua desafiou publicamente o Tyson Fury pela última vez. Mas agora, diferente de 10 anos atrás, existe uma peça importante no tabuleiro que não existia antes. E eu tô falando do Shake Turkey, com bilhões de dólares no bolso e que pode destravar qualquer desavença na mesa de negociações. Porque, por exemplo, se antes o problema era que o Fury queria 70% da bolsa ou queria um bônus a mais nas vendas de pay-per-view, o Shake Turkey pode chegar lá e falar assim: olha, toma o que você quer,
toma o que você quer, tá todo mundo feliz, vamos fazer a luta acontecer. Chegamos então ao dia de hoje, onde Tyson Fury apareceu nas redes sociais e confirmou que está voltando de mais uma aposentadoria fake e prometeu que vai voltar a competir em 2026. E considerando que ele já bateu o Deontay Wilder 2 vezes e já foi batido pelo Alexander Usyk 2 vezes, a única luta que faz sentido e dinheiro para o Tyson Fury no momento é a luta contra Anthony Joshua. Talvez até mais dinheiro se por acaso ele conseguisse uma trilogia com o próprio Usyk. A única fortuna que ele pode fazer hoje no boxe é contra o Anthony Joshua. Então, finalmente, depois de uma década de negociações falhas, vários debates e um trem chamado Usyk, finalmente teremos a luta que todos sempre sonharam em ver: Anthony Joshua contra Tyson Fury. Porém, lógico, vamos falar então da parte negativa. Eu acho que tá bem claro que nenhum dos dois tá vivendo o auge da carreira. O Fury, principalmente, sem sombra de dúvidas, ele tá na sua pior fase. A luta contra o Francis Ngannou, por mais que tenha sido uma vitória oficial, foi uma derrota em todos os outros sentidos. A gente viu o Fury sofrendo, tomando knockdown e suando pra vencer contra um cara que tava vestindo as luvas de boxe pela primeira vez na vida. É como se, sei lá, o Magnus Carlsen empatasse no Mundial de Xadrez contra o Tony Ferguson. Foi humilhante passar por esse tipo de situação. E pra piorar, ele quase foi nocauteado pelo Alexander Usyk, onde sofreu sua primeira derrota na carreira e foi neutralizado na revanche. 2 derrotas seguidas, a perda do cinturão que o motivaram a ativar o modo Conor McGregor, que é anunciar a sua aposentadoria pra ver se conseguia forçar alguma grande luta nos bastidores, coisa que não aconteceu. Até surgiu uma pequena possibilidade de fazer a trilogia com Alexander Usyk, que não fazia o menor sentido, mas graças a Deus esses planos foram cancelados. Joshua também não vive o seu melhor momento, mas no geral ainda é um bom momento. Claro, ele vem de uma derrota bem amarga contra o Daniel Dubois, onde ele tomou 4 knockdowns e acabou sendo nocauteado. Mas antes, ele vinha de boas apresentações. 4 vitórias seguidas contra Robert Helenius, Germaine Franklin, Otto Wallin e Francis Ngannou. Fora a última aventura, onde ele faturou uma bolada nocauteando o Jake Paul nos Estados Unidos. Luta que finalmente fez o Joshua explodir no mercado americano depois de décadas de tentativas falhas para emplacar no ZUA. Então, se por um lado os dois não vivem mais o seu auge técnico, pelo menos dá pra dizer que eles estão no auge da popularidade. Não são mais campeões ativos, mas são lendas consagradas que ainda possuem uma base de fãs muito forte e tem muita lenha pra queimar. Por mais que eles não estejam mais no auge, tanto Fury como Joshua ainda têm capacidade pra serem campeões. Se o Alexander Usyk não existisse, eu tenho certeza que um dos dois conseguiria recuperar o cinturão. É uma luta que vai parar a Inglaterra, embora não tenha certeza se vai acontecer lá. Pode ser que o Sheik Turki queira trazer essa luta para o mercado árabe. Por outro lado, a Netflix também tá querendo fazer pelo menos 2 mega eventos de boxe por ano, e essa aqui é talvez a melhor alternativa que eles vão ter agora para 2026. E como não há um cinturão em jogo, poderiam criar um cinturão simbólico, talvez o cinturão de rei da Inglaterra, ou até uma coroa com o brasão da WBC. Para quem não sabe, cinturões simbólicos são bem mais comuns no boxe do que no MMA. Inclusive, criaram um cinturão simbólico chamado Money Belt para a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Sobre o meu palpite, eu acho que Joshua é um leve favorito, 55-45. E essa minha opinião é simplesmente baseada no momento. O Fury não luta desde dezembro de 2024, já não vinha das suas melhores apresentações desde a luta contra o Francis Ngannou, enquanto o Joshua antes apresentava uma boa fase, embora tenha perdido pro Daniel Dubois, mas acho que recuperou o ímpeto nocauteando o Jake Paul. Então, no fim, eu acho que o Joshua é um leve favorito, por mais que eu ache que o Tyson Fury é muito mais técnico do que ele. Vamos agora esperar por essa confirmação daquela que pode ser a maior luta de boxe do ano, e minha grande missão agora é explicar como esse super-herói enfrentando esse saco de gerimum ambulante é a maior luta da divisão mais prestigiada da história da nobre arte. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.